Oi, vem assistir o Curta Palavra com o Pastor Charles Plus. Oi, que bom estar com você em mais um Curta Palavra. Eu gostaria de compartilhar o livro de João no capítulo 3, versículo 36, que diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, eu acredito que muitas pessoas ficam questionando o que acontece depois que morre. Como é que acontece? O que vai acontecer com a pessoa após a morte? Essa é uma pergunta que creio que a maioria das pessoas, até mesmo pessoas que não acreditam em Deus, muitas vezes elas se perguntam o que acontece com uma pessoa depois da morte. Nós acreditamos na vida eterna para aquele que tem Jesus como Salvador. Como diz aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, ele viverá para sempre. Existiu um filósofo chamado Martin Heidegger, em que ele acreditava que uma vez que a pessoa morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas é interessante porque eu tenho uma ex-professora, mas eu a considero ainda como professora, que ela conheceu um amigo de Heidegger e diz que quando ele morreu, ele pediu uma Bíblia, passou o resto dos seus dias no hospital lendo a Bíblia e morreu com a Bíblia abraçada no peito. Ou seja, mesmo uma pessoa quando se diz ateu ou que não acredita na vida após morte, mas numa hora dessa, ele fica curioso, ele fica querendo saber o que acontece e nada melhor do que se apegar à palavra de Deus. Mas aqui, nesta palavra de Deus, que diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Ele viverá para sempre. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ou seja, ele não verá a verdadeira vida. Porque nesta vida tudo é passageiro. Embora o mundo que nós vivemos é muito bonito, tem coisas boas, mas ainda não é aquilo que Deus tem planejado para os teus filhos, para aqueles que creem no Filho dele, Jesus Cristo. Então, ele vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 36, João, ele diz então, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que a ira de Deus sobre ele permanece? Porque há a ira de Deus sobre toda a terra, por causa do pecado da humanidade, existe a ira de Deus. Deus se ira todos os dias, conforme diz no livro de Salmos. Então, como é que nós somos livres? Como é que nós somos salvos da ira de Deus? Quando nós cremos em Jesus Cristo, o seu Filho. Olha, essa palavra está chegando no seu coração hoje e ninguém vai poder dizer que nunca teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo e sobre a palavra de Deus. Porque Deus ele não é injusto. Então ele dá a oportunidade de todos poderem receber a palavra. E a palavra de Deus, ela serve tanto para salvar como para condenar. Aquele que não recebe a palavra de Deus, a ira de Deus permanece sobre a vida dele. Mas aquele que recebe a palavra, aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, ele recebe a vida eterna. Eu gosto muito de uma ilustração que fala a respeito de um passarinho. Para a gente entender o que é a eternidade. Imagine que um passarinho ele vai numa montanha e ele, ao ir nessa montanha, ele vai lá e pega uma pedrinha e leva uma pedrinha embora. Imagine que esse passarinho, em 1000 anos, ele vai até essa montanha e ele pega uma pedrinha e leva embora. Em 1000 anos, esse passarinho vai até essa montanha, pega uma pedrinha e leva embora. Imagine que depois que esse passarinho conseguir acabar com toda a montanha, indo em 1000 anos pegando uma pedrinha. Pois é, a eternidade nem começou ainda. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Ele verá a vida, o que realmente Deus tem preparado para os teus filhos, para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar ouvindo, assistindo esse vídeo. Creio que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Receba Jesus como seu Salvador, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Olha, se você
mora em Pedro Leopoldo, eu te convido para participar em nossos cultos da Igreja Cobertura Cristã. No finalzinho desse vídeo tem os endereços de nossas igrejas. Se você não mora em Pedro Leopoldo ou em nenhuma das cidades da região, eu te convido, vá a alguma igreja evangélica, vá, assista um culto. Deus te abençoe, em nome de Jesus.